Bom dia. Obrigada, Carlos, pela apresentação. Hoje nós vamos falar sobre fundamentos de isoterma dissorção. Nós viemos durante este ano falando sobre atividade de água e aplicação da atividade de água em alguns segmentos diferentes. E hoje nós vamos falar sobre a isoterma dissorção. Então, os conceitos de atividade de água, eles não serão apresentados hoje. Bom, eu vou começar apresentando um caso real. O que acontece quando você fabrica o seu produto e ele passa por uma secadora? Esse produto é uma ração animal, ele é de fabricação por extrusão. Só um instantinho, não está aparecendo? É que algumas pessoas não estão mudando, parece que mudando o slide. Bom, então, essa é uma ração de fabricação por extrusão e ela tem um processo em que se mistura os ingredientes, adiciona água, entra numa extrusora e ela passa da extrusora para uma secadora e depois para uma resfriadora. O que acontece é que esse fabricante de ração, ele sempre media a umidade. E o produto dele deveria sempre ter 7% de umidade. Ele nunca tinha tido nenhum problema microbiológico por causa dos 7% de umidade. Até que um dia, um produto deles, que foi lançado no mercado com 7% de umidade, sofreu ação microbiana e se mofou. Esse fabricante chegou até a nossa matriz, a Decagon Device, nos Estados Unidos, e foi traçado uma curva de isoterma para este produto. Então, o que acontece? Quando o seu produto ele é fabricado, ele é adicionado à água, passa pela extrusora e é secado até 7% de umidade, ele nunca tinha medido a atividade de água. Mas, verificando pela essa isoterma traçada, nós temos que, então, foi adicionado água, passado pela extrusora e este material foi secado até 7% de umidade, a atividade de água correspondia a 0,6%. A 0,6%, o produto é seguro microbiologicamente. Acontece que aquele lote em específico, ele tinha sido desidratado mais do que 7%. E então, ele foi reidratado para atingir os 7%, para que se pudesse vender um produto com 7% num peso ideal com 7% de umidade. E ao se gerar essa nova reidratação, os mesmos 7% de umidade fez com que a atividade de água subisse para 0,8, e o valor de 0,8 é um valor propício para os bolores e leveduras se proliferarem. Então, este caso é um caso real em que 7% de umidade não vai te prevenir, não vai ser seguro do seu produto estar seguro de desenvolvimento microbiano, ok? E a importância de você conhecer a curva de isoterma do seu produto. Então, hoje nós vamos falar sobre o que é isoterma, a definição de alguns tipos de isotermas que se tem o formato delas, a isoterma de adsorção, desorção de trabalho, a esterese, alguns métodos para se gerar isoterma, análise de algumas curvas, alguns estudos de caso e aplicação da isoterma. Bom, eu escolhi a maçã porque a maçã é uma fruta com uma alta atividade de água, como todos os produtos frescos, mas ela tem um bom invólucro, uma boa embalagem que a previne. A maçã tem uma vida de prateleira até grande.
Entretanto, como todo produto natural, ela pode acabar se deteriorando muito mais rapidamente do que um produto processado. Então, hoje, um produto que você processa, que você desidrata, com certeza você diminui o peso, você vai diminuir, portanto, a embalagem, a forma de manuseio vai ser mais fácil e mais rápida. Então, hoje em dia, nós temos muitos produtos desidratados em pós, ou mesmo não sendo em pó, mas com redução de água para sua preservação. E quando você desidrata, por exemplo, a maçã, no seu processamento de secagem, você gostaria que seu produto final fosse assim como esse, clarinho, ou uma desidratação. Ambos são maçãs. Mas o processo de secagem foi diferente e acabou dando num produto final diferente. Qual é a isoterma de secagem do seu produto? E qual a isoterma você deseja que tenha a secagem do seu produto? Então, aqui nós vamos discutir um pouco sobre isso. Também nós vamos discutir sobre, por exemplo, medicamentos ou barra de cereais muito bem embalados, mas que podem acabar sofrendo ação microbiana, ou mesmo perda de coloração, oxidação. O que pode acontecer? Se o meu produto foi muito bem fabricado, eu desidratei bem o pó para fazer a compactação e fazer o comprimido, ou mesmo maquiagens que você desidrata e compacta. Mas o que pode acabar acontecendo é que este produto se deteriora. Às vezes, muitas vezes, esses produtos não são bem acondicionados, não pelo fabricante, mas sim pelo usuário. Deixa dentro da bolsa, carrega a bolsa para cima e para baixo, deixa dentro do carro, sofre ação da temperatura, temperaturas altas dentro do carro e acaba perdendo o seu princípio ativo ou perdendo a sua validade devido à condição de armazenamento não adequada. Isso tudo pode ser prevista traçando-se uma isoterma desses materiais. Assim como o leite em pó, por que ele acaba empedrando e não dissolvendo? E por que se você pegar o leite em pó e tentar desmanchar o empedramento, ele também continua não dissolvendo? Tudo isso pode ser esclarecido traçando-se uma isoterma. Este é um trabalho feito pelo Dr. Labousse, um pesquisador de atividade de água. Ele fez com os alunos dele. É um experimento bem simples, mas eu gosto porque dá para ver o que acontece quando o seu produto ele é colocado em diferentes umidades relativas. Aqui é um algodão doce. Algodão doce é açúcar puro. O algodão doce que foi deixado num ambiente com 11% de umidade relativa. Após 5 semanas, ainda tinha um pouco de algodão doce. O algodão doce deixado a 33% de umidade relativa, em 3 dias ele já tinha se dissolvido. E a 45% de umidade relativa, em 6 horas, o algodão doce não existia mais. O quanto a umidade relativa do ar influencia sobre o seu produto. Eu vou passar por alguns slides que tem bastante escrita, é porque eu descrevi tudo isso que eu estou falando a pedido de alguns participantes dos seminários que solicitaram que eu escrevesse sobre os slides na hora que nós fôssemos postar ou mandar para eles, para que tivesse um pouco da parte teórica escrita. Então, muitos slides hoje eu vou passar, porque são as escritas do que eu estou falando, ok? Bom, então vamos lá. Falando sobre isoterma. O que é uma isoterma de sorção de água? Uma isoterma é a relação entre a atividade de água do meu produto em relação à umidade deste produto, da umidade de equilíbrio.
Então, é a relação entre atividade de água e umidade, numa temperatura determinada. ISO significa igual e terma, temperatura. Todo esse meu experimento tem que ser traçado em uma determinada temperatura. Okay? Por que traçar uma isoterma? A maioria das isotermas terão uma curva parecida com essa. Olhando simplesmente essa isoterma traçada, o que nós poderíamos entender? Nós vamos falar bastante do formato dessa curva, mas de cara, o que a gente consegue entender e visualizar é que, por exemplo, a mudança de 1% na água, a minha água de 4,5 ou de 4,5 para 5,5 dá uma diferença de 12% na atividade de água. É muito. É muito. E pensando em umidade, parece que não vai acontecer nada com o meu produto, mas pensando sim em atividade de água, muita coisa pode acontecer neste intervalo. Então, traçando-se a isoterma dos produtos, cada produto vai ter uma curva característica. Nenhum produto tem uma curva igual ao outro. Isso devido à quantidade de componentes, às diferentes concentrações desses componentes ou desses ingredientes, cada um vai ter uma curva característica e única. Bom, como isoterma é um experimento através da temperatura, a temperatura é importantíssima num experimento de isoterma. Toda curva de isoterma tem que ter uma temperatura especificada. Pode ser uma temperatura de 0 graus Celsius, pode ser uma temperatura de 40 graus Celsius, mas ela tem que ser especificada. A temperatura deve ser mantida constante. Do começo ao fim do experimento, a temperatura deve ser mantida a mesma. E a temperatura tem um efeito sobre a atividade de água. A atividade de água é um parâmetro dependente da temperatura. Então, a atividade de água altera conforme altera a temperatura. Porque a temperatura afeta a mobilidade ou a fugacidade da água, modificando também a isoterma. Por exemplo, esta é uma isoterma de batatas, fatias de batatas traçadas a 0, 20, 40, 60, 80 e 100 graus Celsius. O formato é parecido, mas nós notamos que tem um deslocamento para a direita do valor de atividade de água em relação à umidade. Se nós pegarmos, por exemplo, aqui, 1,5 de água a 0 graus Celsius, eu vou ter mais ou menos 0,5 de atividade de água. Esse mesmo 1,5 de umidade a 100 graus Celsius, eu já vou ter 0,9 de atividade de água. Ou seja, a temperatura influencia e muito na isoterma. Em alguns casos, as curvas das isotermas podem até se cruzarem. Isso depende da composição do seu material. Se for um material com muito açúcar, em altas temperaturas o açúcar começa a ter uma solubilidade maior e então vai atingir a deliquescência e cruzar as curvas de isotermas. Okay? Então, é importante manter a temperatura sempre constante e determinar a temperatura da sua isoterma. Através de isotermas, você também pode predizer o valor da atividade de água em determinada temperatura. Para isso, será importante traçar duas curvas de isotermas em duas temperaturas diferentes. Se você tiver duas isotermas do seu produto em duas temperaturas diferentes, é possível, através da equação de Clapeyron, você predizer a atividade de água do seu produto em qualquer temperatura. Okay. Bom, os tipos de isotermas. Claro que isso é didático, tá?
mas é só para entendermos um pouco as curvas de isotérmicos. Até um tempo atrás, os mais conhecidos eram o tipo 1, 2 e 3. Com o surgimento dos equipamentos para traçar isotermas e maior quantidade de dados, começaram se ter mais isotermas, aparecendo o tipo 4 e o tipo 5. Eu vou passar rapidamente por esses tipos de isoterma, vocês vão receber e poder avaliar mais profundamente. O tipo 1 de isoterma, é isoterma de Langmuir, foi quem primeiro começou a estudar os efeitos da ação do vapor de água no carvão ativado, certo? A água ia preenchendo os poros do carvão e ele foi estudando o que acontecia com a umidade relativa e a umidade deste carvão ativado. A maioria dos antiaglomerantes utilizados tem este comportamento, ou seja, aumenta a atividade de água, aumentando muito pouco a umidade, até alcançar a sua saturação, em que todos os seus poros são preenchidos, e aí não tem mais o inchaço, e os solutos começam a dissolver. Mas essa é a ação dos antiaglomerantes. Tentar capturar a água, aumenta a atividade de água, mas não aumenta tanto a umidade. Então, é a isoterma do tipo 1. A do tipo 2 é uma sigmoidal. A maioria dos alimentos apresentam uma curva parecida com esta, em que há uma fase, a fase A, em que somente é a água da monocamada, essa água não congela e é difícil de ser retirada. Nós temos uma água intermediária aqui, que dependendo da temperatura, ela vai estar mais disponível ou não. E uma fase C, em que a água já é próxima da água pura, ou antigamente a gente dizia muito água livre, ok? Então, é a isoterma sigmoidal dos alimentos. A isoterma do tipo 3, ou do tipo J, em formato de J, é quando se tem muita presença de cristais. Por exemplo, o açúcar na forma de cristal. O cristal não permite que a água entre dentro da sua formação estrutural. Então, a água vai ficando depositada na superfície, aumentando a atividade de água, sem aumentar muito a umidade, até alcançar o ponto de transição vítrea, e aí, ou ponto de deliquescência, e o cristal se desestrutura e a água passa para dentro da sua estrutura. Essa isoterma tipo 4 é uma forma, agora com o advento dos equipamentos, bastante encontrada. Guardem bem esse formato, porque a gente vai ver e discutir um pouco dele mais para frente, ok? E o tipo 5 também é um tipo J, mas podendo se verificar uma outra inflexão também através de equipamentos mais sofisticados. É uma distorção de multicamadas. E um tipo incomum que pode acontecer é a recristalização. O seu produto vai ganhando água, aumentando a atividade de água e a umidade, até um determinado ponto em que ele sofre uma supersaturação ou formação de cristais de hidratos, em que a umidade cai muito e a atividade de água continua crescendo. Aqui, com a formação dos cristais, uma formação da estrutura dos cristais, então a água é expulsa, a atividade de água continua grande, caindo a umidade. Então, aqui é uma recristalização. A isoterma dissorção. Como nós traçamos uma isoterma dissorção? Geralmente, e as universidades, para fins didáticos, traçam essa isoterma, em que você faz uma adsorção, desidrata completamente o seu produto, faz uma adsorção dele e depois faz uma dessorção. Então, desidrata, o seu produto ganha água e depois
perde água. Ou o seu produto tem uma atividade de água muito alta, você desidrata o seu produto e depois coloca-o para ganhar água. Então, a isoterma pode ser traçada dessas duas formas, ganhando e perdendo água. Quando um produto ganha e perde água, pode ocorrer a esterese. Não voltar exatamente pelo mesmo caminho em que ela seguiu. Esse fenômeno, né, da esterese se deve a os produtos ganharem e perderem água de forma diferente. A forma com que ele ganha é diferente da forma com que ele perde a água. Pode ser que não tenha atingido o equilíbrio, por isso que ele tenha perdido a água. Pode ser que tenha ocorrido uma mudança de fase de sólido. Eu tinha uma forma amorfa e virou uma forma cristalina. Ou eu tinha uma forma sólida e começou a liquefazer. E aí, quando eu vou desidratar, ele não volta pelo mesmo caminho, ele não tem a mesma atividade de água. Ou pode ocorrer a saturação de alguns solutos durante a dissolução. Na hora que eu vou aumentando a atividade de água, os meus solutos se dissolvem e na hora que eu vou desidratando, eles não se dissolvem completamente. Na teoria, isto é uma impossibilidade termodinâmica, porque o potencial de água ou atividade de água é em função do estado. Assim, a mesma umidade deveria sempre ocorrer numa mesma atividade de água. Só que na prática não é isso que nós vemos. Sempre ocorre esta diferença devido à estrutura da sua amostra. Ok? Aqui tem toda essa explicação de diferença do estado, da mudança dos materiais e da matriz. Ok? Então, vamos agora para alguns métodos de como gerar isoterma. Um deles eu acabei de falar, que é o método de desidratar, fazer a dissorção e depois fazer a desorção. Ou fazer, meu produto é hidratado, eu faço a desorção e depois eu faço a dissorção. Um outro método que nós temos e que a indústria utiliza bastante é a isoterma de trabalho. Eu tenho o meu produto original, ou o meu produto no estado nativo, e eu quero saber qual é o comportamento dele ao ganhar a água, ou eu tenho o meu produto no estado nativo, o que acontece com ele quando perco a água, que é o que acaba acontecendo no nosso dia a dia. Eu tenho o meu produto, o meu medicamento, ou a minha barra de cereal, que seja, e ela está pronta, o produto acabado, está no supermercado. O que vai acontecer com este meu produto se ele ganhar um pouco de umidade? O que acontece com a atividade de água dele? Ou, o que acontece com este meu produto se ele perder um pouco de umidade? O que vai acontecer com a atividade de água deste material? Então, esta é uma isoterma utilizada mais pela indústria para prever o que acontece com o seu material. Um método mais antigo e utilizado nas universidades para se traçar uma isoterma é o método do dessecador. É preciso ter vários dessecadores e nesses dessecadores são colocadas soluções saturadas com diferentes atividades de água, ou seja, que proporcionam diferentes umidades relativas no ambiente. O seu produto é colocado seco aqui dentro, se você quiser fazer uma dissorção, ou hidratado, se você quiser fazer uma desorção. Então, ele é colocado dentro dessa câmara, com umidade relativa conhecida, hermeticamente fechado. Dentro do dessecador, e você coloca várias amostras para fazer a repetição, e se consegue de 6 a 9 níveis de umidade relativa diferente. Tem que ter o controle da temperatura, e de tempos em tempos tira-se essa amostra, coloca na balança
e verifica o ganho ou a perda de peso. Alguns produtos demoram de 1 até 3 semanas para entrar em equilíbrio. Esta isoterma, ela tem como desvantagem ser muito lenta, demora muito tempo, é muito trabalhosa, porque você tem que, de tempos em tempos, tirar a sua amostra e pesar, ocupa bastante espaço, como vocês estão vendo, e você obtém poucos dados. Você tem que ter muitos dessecadores, e no máximo que você consegue são 10 dados. Geralmente gera uma isoterma de trabalho, e não uma isoterma de adsorção e desorção. A vantagem deste método, que eu gosto, é que você enxerga o seu material aqui dentro. Um outro método de isoterma é uma isoterma estática, chamada DVS, sorção dinâmica de vapor. Nessa DVS, nessa isoterma de sorção, nós temos uma atmosfera controlada e uma microbalança. O que acontece? Num sistema hermeticamente fechado, você coloca a sua amostra sobre uma balança, você sabe quantos gramas tem de amostra, e um ar com umidade controlada vai entrando dentro dessa câmara, a sua amostra entra em equilíbrio com a umidade relativa do ar e a balança pesa. Registra o peso quando esse peso estiver constante. Aí muda para o outro patamar. Por exemplo, 10% de umidade, entrou em equilíbrio, pesa. Passa para o outro patamar. 20% de umidade de equilíbrio. Entra em equilíbrio, a balança pesa. 30%. E assim até 90% de umidade relativa em equilíbrio. Depois ela faz a desorção. 90%, 80%, 70% e pesa. É interessante porque você consegue fazer uma cinética de sorção. Dependendo da amostra, pode gastar uma semana. Este é um dado real em que foi colocado a amostra dentro do equipamento. Foi solicitado, em vermelho são a umidade relativa, pedido para entrar em equilíbrio a 10, a 20, a 30, 40, 50, até 90% de umidade relativa. Em azul é a massa que foi pesada. Ganhou peso, entrou em equilíbrio, pesou. Ganhou peso, ganhou massa, ganhou água, na verdade, entrou em equilíbrio, pesou. Ok? Então, essa é uma simulação, são os dados reais de uma análise por DVS. Os destaques desse método de isoterma. Diminui o tempo de trabalho em relação ao método dos dessecadores. A amostra não fica exposta à temperatura ambiente nem à umidade relativa ambiente. Você pode selecionar a umidade relativa entre 3% e 95%. A redução de trabalho manual, de ter que ficar tirando e pesando. E pode, esse é o principal, investigar a cinética de sorção de água. Os pontos negativos são, ainda é um método demorado, não se obtém tantos dados assim, e se tem uma dificuldade em capturar a transição vítrea e a formação de hidratos. O terceiro método que nós vamos apresentar hoje é um método dinâmico chamado DDI, por ponto de orvalho. Neste método, também tem a balança analítica e o ar com a umidade relativa controlada vai entrar dentro da sua câmara fechada hermeticamente, só que o que acontece? Não se espera entrar em equilíbrio. O ar umedecido vai constantemente entrando dentro da sua câmara e a balança vai constantemente pesando a sua amostra. Ou o oposto na desorção. Um ar seco vai entrando constantemente na sua câmara e constantemente
a balança vai pesando a perda de água. Ok? É pesada a sua amostra e medida a atividade de água. Os destaques deste método. Não é necessário aguardar o equilíbrio, tornando o método muito mais rápido. Você tem uma quantidade absurda de dados. Dependendo da amostra, você tem mais de 1000 dados dessa curva. Ela pode ser investigada pode ser utilizada para investigar a mudança de fase, por exemplo, transição vítreas, e ela fornece uma imagem real do fenômeno da sorção. O que é negativo nela é que você não consegue fazer uma cinética de sorção e o resultado é, como não entra em equilíbrio, a sua amostra pode ter uma esterese maior do que ela realmente tem. Comparando esses dois métodos, nós temos uma curva traçada pelo método DDI, então, constantemente entra o vapor de água e é pesada a sua amostra constantemente, e depois entra o vapor, o ar seco, constantemente a sua amostra é desidratada e pesada. Contra o DVS, que é em escada. Entra o vapor de água, entra em equilíbrio, pesa. Entra o vapor de água, entra em equilíbrio, pesa. Aqui entra ar seco, entra em equilíbrio, pesa. Ok? Opa. Então, a diferença. Aqui eu tenho os dados de uma curva traçada somente pela isoterma dinâmica, pelo DDI. O que acontece? Eu tenho, pelo método dinâmico DDI, eu tenho uma inflexão, que eu consigo enxergar a transição vítrea, mas eu não consigo enxergar uma cinética de cristalização. Se eu traçar somente uma isoterma estática, somente o DVS, eu não vejo a transição vítrea, mas eu vejo a cristalização, o ponto de cristalização. Os dois são o mesmo material, é umidade por atividade de água, ou umidade por atividade de água. Então, quando eu traço pelo DVS, eu consigo obter esse pico, que é um pico de cristalização. Então, qual a solução? Primeiro você traça uma dinâmica, depois você traça uma estática e no mesmo equipamento você pode traçar as duas. Eu vou com uma isoterma dinâmica até encontrar o meu ponto de inflexão e depois eu mudo para uma isoterma estática para conseguir enxergar a cristalização. Aqui são os dados obtidos por diferentes métodos. Do dessecador, a gente obteve somente 9 pontos, 2 curvas traçadas por DVS em diferentes equipamentos, uma por espectrofotometria e pelo método DDI. Vocês percebem que no método DDI nós temos infinitas quantidades de pontos medidas e uma curva bastante real. Sim. Em relação a esses dois métodos, o método DDI é mais rápido, eu tenho uma quantidade muito maior de pontos, detecto a transição vítrea, posso determinar a atividade de água e o tempo real de sorção, o que acontece com o meu produto na prateleira. A estática, eu tenho um equilíbrio da umidade, portanto, eu consigo detectar cristalização e fazer um estudo de cinética de sorção de água. Todos esses métodos, eu posso fazer ajustes através de modelos matemáticos. Existem equações bastante conhecidas, do BET, que é bom para ajustar a minha curva de 0 a 0,5, e a de Gabi, que a de Gabi já tem uma faixa maior, de 0 a 0,85. São equações bastante utilizadas e o interessante é que eles vão te dar o valor de monocamada.
Um método que também tem sido utilizado, isso é bastante recente, um método não, um modelo matemático para ajuste, é o DLP. É um polinomial de logaritmo duplo. Ele ajusta a reta numa faixa maior, de 0 até 0,95, porque você pode ir adicionando as suas constantes nesta equação, porque ela é um polinomial. O que esta equação não te dá é o valor de monocamada. Sim? Aqui nós temos os dados do leite em pó. Não é do leite em pó. Este é de um produto traçado por dessecador e ajustado pelo modelo GAP. Este mesmo produto, ele foi traçado pelo equipamento e feito o ajuste pelo modelo DLP, que vocês podem ver, e pelo modelo de Gabi, como o polinomial duplo se ajusta muito mais aos dados reais. Esta sim é a curva de absorção do leite em pó. Então, no dessecador, vocês podem observar os poucos pontos e você não consegue tirar muitas conclusões. Traçando pelo método DDI, nós já temos uma curva do tipo 4. Lembra lá dos tipos das curvas? O leite em pó tem o tipo 4. E o que significa? Olha, foram corridas 3 vezes e as 3 vezes é a mesma curva, sim, com o mesmo formato. O que significa esta curva? Significa que até 0,4 de atividade de água, o meu leite em pó está no estado amorfo, eu só tenho uma adsorção de água na superfície dele. Quando atinge a atividade de água crítica, ele começa a mudar, é a transição vítrea. Ele passa já não mais do estado amorfo, não está mais no estado amorfo, mas sim começa um estado emborrachado. A adsorção é na superfície e na massa do produto. E quando eu tenho uma atividade de água mais alta, as minhas partículas já estão molhadas, eu não consigo mais fazer a desorção deste material. Sim? Então, para que eu vou traçar as minhas isotermas? Para determinar a atividade de água crítica do meu produto, a estabilidade, saber sobre as taxas de reações químicas, que a gente até fez um seminário específico para reação química, sobre a umidade da monocamada, que tem tudo a ver com a estabilidade bioquímica da sua amostra, para saber as alterações físicas, alteração de textura, se o meu produto se aglomera, se aglutina, quais os tipos de embalagens, se eu vou ter problema com as misturas de ingredientes, alteração da temperatura, a estimativa da vida de vida de prateleira e a determinação da umidade bem rapidamente. Algumas aplicações, então, das isotermas. Quando eu tenho a mistura de 2 ingredientes, o que vai acontecer com este meu produto? Quem vai ceder a água para quem? Eu vou contar aqui rapidamente, este também é um caso real, de um confeiteiro, de uma confeitaria, que queria vender os bolos prontos, bolos premium, que eles chamavam, os bolos confeitados prontos, e gostariam de estender a vida de prateleira deste produto. O bolo, ele era composto basicamente por 3 fases. 20% de glacê, com 7% de umidade, 20% de creme ou recheio, com 12% de umidade, e 60% era o bolo em si, com 15% de umidade. Se nós fôssemos olhar somente estes valores, o que nós deduziríamos? Que o bolo cederia água para o glacê e o creme também, até entrarem em equilíbrio de 10% de umidade. Certo? Quando foi traçada a curva de isoterma, quando foi medido, primeiro, medida a atividade de água deste produto, o que se chegou à conclusão?
Olha só, o glacê com 7% de umidade tinha 0,8 de atividade de água. O creme com 12% de umidade, 0,61. E o bolo com 15% de umidade tinha 0,66 de atividade de água. Ou seja, o glacê com uma menor umidade tinha a maior atividade de água. Foi traçada a curva de isoterma individual destes produtos e chegou-se que a umidade final deles seria essa e a atividade de água de equilíbrio 0,70. Ok? Então, uma aplicação da isoterma pode ser para mudanças físicas. O meu produto vai continuar crocante, vai empedrar, vai aglomerar. O que acontece com a textura do meu produto? Este foi um experimento feito pelo Dr. Labuza, em que ele traçou uma curva de isoterma de snacks, de salgadinhos. Ele também fez, juntamente, análise sensorial e análise de textura. Conforme aumenta a atividade de água, essa aqui foi uma análise sensorial, a nota que os provadores davam para o salgadinho ia diminuindo. Até 0,4, a nota do salgadinho era boa. Aumentando a atividade de água, a nota começou a cair porque o salgadinho começou a perder a crocância. Isso também foi visto quando feito por instrumento, por um texturômetro. Conforme aumentava a atividade de água, diminuía a força para quebra, ou seja, a crocância do material era perdida. Então, a isoterma também serve para você determinar a textura do seu produto. Em relação à embalagem, hoje em dia nós temos bastante produtos em pó, em diferentes embalagens, e estas embalagens têm que prevenir que o seu produto se aglomere. Este é um caso em que um produto em pó estava embalado numa embalagem, que nós vamos chamar de embalagem original, e em poucos dias esse produto empedrou. Então, foi traçado uma curva de condutância ao vapor de água desta embalagem a 25 graus Celsius a 75% de umidade relativa. Essas outras embalagens foram colocadas aqui só para se ter uma comparação. A embalagem do produto tinha uma condutância bem baixa ao vapor de água e estimou-se a vida útil do produto para 7.800 dias, ou seja, 20 anos. Só que em poucos dias, em 28 dias, o produto tinha empedrado. Lembra quando eu falei que às vezes a gente esquece o produto dentro do carro, sobe a temperatura do carro? É mais ou menos isso que acabou acontecendo aqui. Essa embalagem original, quando traçada uma isoterma a 40 graus Celsius, nos mesmos 75% de umidade relativa, a condutância dele aumenta muito, de 0,13 para 16. E a vida útil cai para 28 dias. Ou seja, a embalagem, nessa mesma embalagem, a 25 graus Celsius, o produto podia ter 20 anos de vida. A 40 graus Celsius, só 28 dias. Ok? Uma outra função da isoterma também é ajudar a selecionar qual é o melhor umectante para o seu produto, para estimar o efeito da adição do soluto na atividade de água final e para calcular a quantidade deste soluto. Aqui nós temos um glicerol, um aditivo bastante utilizado na indústria farmacêutica, traçada a isoterma dele com diferentes concentrações de glicerol, de 0 até 40% de glicerol. Pegando 10% de umidade, nós vamos ter 10% de umidade com 0 de glicerol, eu tenho 0,9 de atividade de água, muito alta. Os mesmos 10% de umidade com 40% de glicerol, eu tenho uma atividade de água de 0,5.
uma atividade de água baixa, previne todo o crescimento microbiano. A isoterma também serve para se determinar o valor crítico de atividade de água. E a cada 0,1 de atividade de água que se diminui, ou aumenta, se eu tenho meu produto com 0,7 de atividade de água, se eu aumentar para 0,8, a vida de prateleira diminui de 2 a 3 vezes. Ou seja, 0,1 de atividade de água que aumenta, diminui a vida do meu produto de 2 a 3 vezes. Terminando a parte teórica, apresento aqui o nosso equipamento, ele chama VSA, é um gerador de isoterma, ele pode fazer tanto a isoterma dinâmica ou a isoterma estática. Nós temos uma microbalança, onde é colocado a amostra e entra um ar úmido aqui dentro dessa câmara fechada, onde essa amostra é pesada constantemente conforme ela entra em equilíbrio com a umidade relativa do ar. Para a parte estática, ou o ar vai entrando aqui passando e é constantemente pesada para a isoterma dinâmica. E quando se quer fazer a isoterma de desorção, entra o ar seco, a amostra continua sendo pesada por esta balança. E a atividade de água é medida através do ponto de orvalho. Ok? Nós estamos encerrando a apresentação. Se vocês quiserem me contatar, o meu e-mail está aqui, eu estou à disposição. Tem o nosso telefone também. E essas nossas apresentações, tanto da parte de atividade de água, quanto os seminários nossos da parte de agricultura, umidade do solo, estão disponíveis num canal do YouTube, Decagon Devices Latam. Obrigada pela participação de vocês e nós estamos abertos a perguntas. Muito obrigado, Tânia, pela apresentação. Obrigado a todos por sua participação também. Bem, nós temos aqui uma série de perguntas que foram enviadas pelos participantes. Antes de entrar nas perguntas e respostas, eu só gostaria de relembrar, especialmente aqueles que chegaram depois do início da apresentação, que nós vamos postar uma cópia dessa apresentação no site da Decagon Devices, e também nós fazemos uma cópia e colocamos no nosso canal do YouTube, que a Tânia acabou de mostrar. Nesse mesmo canal, nós temos vários outros vídeos lá. Então, só para mencionar alguns, nós temos um vídeo sobre fundamentos de atividade de água, nós temos a influência da atividade de água sobre as reações químicas e bioquímicas, atividade de água no controle microbiológico, atividade de água específica para a indústria de pet foods, farmacêuticos, entre outros. Então é um recurso excelente. Aqueles que querem aprender mais sobre atividade de água em áreas específicas podem ir até o site do YouTube e digitar Decagon Devices Latam, tudo junto. Ou entre em contato conosco e nós vamos direcioná-los. Agora sim, vamos iniciar as perguntas. Eu vou mencionar só o primeiro nome da pessoa que está perguntando. A primeira pergunta, Tânia, é da participante Andréia. Ela pergunta o seguinte: quanto às isotermas em diferentes temperaturas, no caso da desorção, posso realizá-la em estufa a qualquer temperatura para alcançar as diferentes umidades antes de medir a atividade no aparelho? Deixa eu entender. Andréia, você quer secar o seu produto antes de começar a isoterma, é isso? Se isso for a sua pergunta, eu não entendi em relação a diferentes temperaturas de secagem, é isso?
você quer secar o seu produto para fazer uma isoterma, começando de um valor baixo de temperatura. Se você for fazer pelo método do dessecador, você coloca a sua amostra na temperatura que você costuma fazer a secagem. Se for 105 graus Celsius, você coloca 105 graus Celsius, deixa secar até peso constante, e então você coloca nos dessecadores para poder fazer a sua curva. Agora, se você for usar um equipamento, você pode colocar a sua amostra da forma com que ele está e fazer a desorção no próprio aparelho e depois fazer a adsorção. Não sei se eu respondi a sua pergunta, porque eu não sei se eu entendi. Obrigado, Tânia. Obrigado, Andréa. A próxima pergunta é da participante Jaqueline. Tânia, na sua opinião, quais os parâmetros para fazer isoterma de produtos amilácea, farinha? Produtos da pessoa Jaqueline. Oi, Jaqueline. A isoterma de produto, se for produtos amiláceos, amido bolo, é muito fácil de você fazer uma curva de isoterma. Se for 12 ingredientes em pó, você faz uma adsorção e depois uma desorção. Se for o seu produto acabado, você pode fazer uma isoterma de trabalho. De onde ele está o produto nativo, a adsorção, de onde ele está uma desorção, para ver como é o ganho e a perda de peso deste seu produto e se ele vai atingir um ponto crítico, ganhando ou perdendo água. A próxima pergunta eu vou responder, é da Luana. Ela pergunta se os participantes receberão certificado e cópia do material. Luana, a cópia do material será postada no site da Decagon, inclusive a cópia dessa apresentação, e aos participantes com relação ao certificado, normalmente a gente avalia especificamente a necessidade de cada um. Você pode enviar um e-mail, por favor, a tania@decagon.com.br e nós vamos verificar a tua solicitação. Próxima pergunta para a Tânia, então, do participante Volney. Tânia, como é estimado o tempo de vida útil dos produtos a partir dos dados de isoterma? Bom, Volney, a vida de prateleira de um produto é um conjunto de parâmetros, certo? Que deve ser estudado para você determinar a vida de prateleira. Pela isoterma, você traçando a isoterma, você vai encontrar principalmente a atividade de água crítica, que é o valor da atividade de água em que seu produto não pode atingir. Porque atingindo aquele valor de atividade de água crítica, ele vai começar a sofrer mudanças, degradação, desenvolvimento microbiano ou mudança de estado físico. Então, o principal é encontrar esse valor de atividade de água crítico e evitar que o seu produto atinja esse valor, através de ou adição de antiumectantes, antiaglomerantes, através de uma boa embalagem e mantendo em uma temperatura que não propicie o aumento dessa atividade de água, alcançando a atividade de água crítica. Então, sabendo do valor de atividade de água crítica, você evitando, você estende a vida de prateleira do seu produto. Muito bom. Então, pelo horário, nós vamos responder mais 2 perguntas, talvez, e as demais nós vamos ter que responder por e-mail. Tânia, a próxima pergunta acho que tem a ver com a pergunta que você acabou de responder. Participante Tatiane, ela pergunta como identificar o ponto crítico em uma isoterma. Ela pergunta especificamente sobre a isoterma tipo 2. Como identificar o ponto crítico em uma isoterma tipo 2? Tatiane,
para você determinar a atividade de água crítica, você vai precisar traçar uma curva do tipo DDI, num fluxo de ar lento, para conseguir enxergar as inflexões. O tipo 2, bem bonitinho, daquela forma com que está, a primeira inflexão, ele está saindo da monocamada, indo para a zona intermediária, a região B, que é mais plana, é um platô. A segunda inflexão é o valor da atividade de água crítica, é o valor que você tem que evitar no seu produto. Obrigado. A pergunta da participante Sônia. Tânia, a isoterma gerada no dessecador é comparável com a isoterma do equipamento apresentado? Quais são as principais diferenças? Sônia, deveriam sim ser comparáveis. Acontece que o número de pontos que você consegue num dessecador é muito pequeno, em comparação ao número de pontos que você consegue num equipamento. Então, às vezes, as curvas acabam tendo formatos diferentes devido à quantidade de pontos obtidas no equipamento com a obtida no dessecador. Como eu mostrei, as isotermas traçadas no dessecador do leite em pó, por dessecador nós obtivemos 9 pontos, foram 9 dessecadores, contra muitos pontos quando traçado por um equipamento e o formato da curva diferente. No dessecador realmente é complicado de você obter vários pontos, mas teoricamente deveriam ter o mesmo formato. E a nossa última pergunta do participante Carlos. Tânia, você apresentou vários métodos de se gerar uma curva de distorção. Quais os métodos é possível fazer utilizando esse equipamento? No equipamento você pode fazer a curva estática e a curva dinâmica, tanto a distorção quanto a dessorção. No equipamento você pode fazer inúmeras adsorções e dessorções do mesmo produto. Por exemplo, se eu quero saber o esgotamento do meu produto, quantas vezes ele pode sofrer adsorção e dessorção. Eu posso traçar várias vezes numa mesma amostra, adsorção, dessorção, adsorção, dessorção. Tanto no método DVS quanto no método DDI. Também posso combinar os dois métodos no equipamento. Eu posso começar fazendo o DVS, que é a estática, passo para o DDI, volto para o DVS, tanto fazendo a adsorção quanto a dessorção. Também posso fazer a isoterma de trabalho, ok? Então, fazendo só a adsorção, só a dessorção. No equipamento, as possibilidades são bem maiores. Muito obrigado. Então, encerramos aqui a apresentação desse seminário online. Fique atento aos nossos anúncios por e-mail, que nós teremos novos seminários. Se alguém tiver alguma sugestão de um assunto específico para um futuro seminário, por favor, nos envie. Muito obrigado e uma excelente semana a todos.